Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é James e hoje eu vou falar um pouco sobre meus antigos planos para o futuro. Esse vídeo vai ser um vídeo falando mais sobre mim, assim, né, sobre a minha pessoa, tanto que eu vou falar sobre meus antigos planos. Faculdade, carreira, ou como dizem, o que eu queria ser quando crescesse. Bem, podemos começar a história lá no oitavo ano, quando eu tive uma crise ou sei lá como seria o nome disso. Mas eu fiquei em choque por causa que eu me fiz uma pergunta. Qual o sentido da minha vida? Tipo, pra que eu tô vivendo? O que eu planejo pro meu futuro? Depois desse questionamento, eu fiquei o dia inteiro na escola pensando. O dia específico em que eu me fiz esse questionamento, eu literalmente fiquei em choque. Eu não sabia como e por que de eu estar ali, tipo, estudando na escola, tipo, oitavo ano. Hoje em dia eu falo, pensando nisso pra mim mesmo. Você tava ali pra você estudar, pra poder se tornar o que você quer, exercer a profissão que você pensa pro seu futuro. Porém, eu não pensava isso no oitavo ano. Eu não conseguia nem sequer chegar a um raciocínio do que eu gostava pra me poder seguir. Mas depois que eu fiquei assim, eu cheguei em casa meio, não sei, meio quieto. Aí no outro dia de aula, que foi exatamente o dia que eu poderia dizer que foi o dia mais estranho do meu ano. Eu cheguei na aula, fiquei calado. Todo mundo achou estranho porque a professora sempre reclamou de mim como sendo um aluno que, ele faz as coisas, porém ele conversa demais, demais. E, tipo, eu passar um dia inteiro calado, no caso, o horário inteiro da escola, sem falar com ninguém. Eu não puxava assunto, nem nada. Eu cheguei tão pensante naquelas três perguntas que eu me fiz, que eu não conseguia tirar o foco daquilo para poder conversar com outra pessoa. Aquilo tava sendo muito sério para mim e eu fiquei sem reação. Enfim, eu passei o dia inteiro calado. Qualquer pessoa que vinha falar comigo, eu falava, mano, eu tô quieto porque eu tô pensando, só isso mesmo. Eu não falava Niquê, nem nada, porque eu não queria perder meu foco mesmo. Aliás, eu acho que mesmo se eu quisesse tirar o foco daquilo, no estado que eu estava, eu não ia conseguir parar de pensar naquilo para poder conversar com alguém sobre aquilo e explicar para a pessoa tudo o que eu pensei e o que eu decidi. Depois de muito tempo na escola, nesse dia, calado, sem falar com ninguém, eu voltei para casa com a resposta. Eu quero estudar para ser psicólogo. É, não sei se é muito comum, mas era isso que eu queria e eu pensei, eu amo muito psicologia. É uma coisa que eu realmente quero seguir. Foi libertador para mim ter esse pensamento e chegar a essa conclusão. Foi de início rápido, algo que eu pensei, mas é tipo algo que eu queria ser. E eu voltei determinado para a escola, porque eu não conseguia tirar aquilo da cabeça. Eu queria muito, 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 tipo,
passar tudo o mais rápido possível, sair dali para poder ser psicólogo. Mas aí beleza. Ao longo de todo esse tempo, oitavo, nono ano, primeiro ano do ensino médio, eu fui mudando os meus planos. Esse psicólogo que eu falei foi só o plano de início de eu saindo do zero, que era literalmente perguntar por que eu estava ali, o que eu estava fazendo, o que eu queria ser. Mas, né, essas perguntas, elas se resolvem melhor ao longo do tempo, à medida que você vai amadurecendo. Fora que, com o tempo de vivência, você vai achando as coisas que você gosta e decidindo o que você quer fazer da sua vida. Então, no primeiro ano, quando bombei por conta de depressão, eu decidi também adicionar algo a mais nos meus planos. Eu decidi que queria ser professor de educação física. E o que isso tem a ver com, tipo, eu ter tomado bomba e o outro coisa lá? Eu digo que não tem nada a ver, mas ao longo desse ano, nessa outra escola, que foi o primeiro ano do ensino médio, eu mudei muito também e acabei adicionando isso como sendo mais um objetivo de algo que eu queria ser. Não por cima de ser psicólogo. Eu literalmente pensava em ser professor de educação física e de algum jeito ainda conseguir ser psicólogo, tipo, trabalhar. Então eu pensava em ter dois empregos. Então, essa decisão que eu tomei de ser professor de educação física, se não me engano, essa decisão me veio fácil por ser algo que eu gosto muito, claro. Exercitar e tudo mais, apesar de ser magro pra caramba e fraco igual um graveto, por assim dizer, o que mais me motivou foi um professor de educação física desse meu primeiro ano ser um à toa. Eu não sei se algum dia alguém dessa turma minha vai assistir esse vídeo, mas aquele professor era um à toa, mano. Ele simplesmente levava a gente pra quadra e deixava geral fazer o que quiser. E quando eu falo geral fazer o que quiser, era resumidamente quem gostava de fazer algum outro esporte que não seja futebol não ia conseguir fazer esse tipo de esporte, porque a quadra era só daqueles mano que gostavam de futebol. E beleza, mano, tipo assim, sinceramente, eu não tenho nada contra futebol, eu gosto de jogar futebol. Só que uma hora enjoa. Pra eles não. No caso, eles não enjoar de futebol seria eu não enjoar de jogar League of Legends ou jogar Valorant. Mas era tecnicamente era não, é responsabilidade do professor, né, fazer uma aula diferente e tentar fazer com que o máximo de pessoas participem. E as pessoas que não participariam ou participam, tipo, para elas não fazerem nada na aula, ou elas estariam com algum machucado, como pode dizer, com algum problema que não deixa elas fazer exercício, ou elas simplesmente não querem de jeito nenhum. Mas não era bem isso que acontecia. A gente queria fazer outro tipo de esporte na quadra, porém a quadra sempre tava lá com os manos jogando bola e o professor tava tocando foda-se. Sério. Ele não fazia nada. Então, beleza. Eu passei um ano inteiro naquela escola, o ano que eu bombei, tem que realçar. Simplesmente sem usar a quadra. E não, obviamente que não foi só eu. Eu joguei futebol, acho que duas vezes no ano inteiro e depois eu literalmente fiquei com desgosto. A minha decisão de querer ser professor de educação física nesse ano foi simples porque eu pensei, eu quero ser professor de educação física para poder ser um bom professor e ter vontade de trabalhar.
E não simplesmente só levar os alunos e soltar na quadra e deixar cada um por conta. Ah, faz o que você quiser. No final eu vou dar ponto pra todo mundo e é isso. Aí, continuando, o tempo foi passando, eu tava já com tecnicamente esses dois planos, ser psicólogo e ser professor de educação física, com o objetivo de conseguir fazer os dois e ter dois empregos. Eu achava isso muito top, muito. Me motivava muito. Apesar de. É. Então, o tempo foi passando e eu decidi mais duas coisas. Eu diria três, né? Primeira coisa, vamos lá. Eu entraria no exército e tentaria ir o mais longe possível. O exército com certeza é uma boa vantagem, né? Eu diria sim. Então, o mais longe que eu conseguisse e com a carreira no exército seria muito bom pra mim. Fora que eu não iria simplesmente assim pensando no dinheiro ou coisa do tipo. Lógico que tem essa questão, mas eu sempre quis ir pro exército também. Tipo assim, eu tinha uns amigos assim, tenho até hoje, que falam, ah não, mano, não sei o que, exército não é pra mim. Hoje em dia eu não penso em ir mais, mas por acaso eu fosse obrigado, porque aparentemente hoje em dia, 2020, eu tô com 17 anos, ano que vem, 2021, eu faço 18. Alguns amigos meus passaram pelo exército, abre aspas, foram tentar entrar, mas eles dispensaram assim, tipo, do nada. Então eu tô desacreditado que eles estejam recrutando, né? Mas então, essa ideia do exército foi por minha vontade de superar os meus limites. Mas eu queria entrar e crescer lá por mais motivos. Receber conhecimento e uma coisa que eu não sei se é besteira minha, mas eu lá com meus 15/16 anos eu pensei, do jeito que as coisas estão hoje em dia, o exército, a maior vantagem dele nem é o dinheiro se eu conseguisse chegar longe, mas eu poder aposentar cedo. Eu pensei nisso. Eu pensei muito nisso. É uma grande vantagem, eu pensava, tipo, até este ponto. Entrar no exército, ir o mais longe possível, aposentar no exército e ainda assim ser professor de educação física e tentar ser psicólogo. Não sei se isso parece louco, mas na minha cabeça, naquela época, isso estava totalmente normal e era um plano muito ambicioso, eu diria. Não é lá grandes coisas, mas ainda assim é fora do comum. Como eu disse, hoje em dia 2020, né? Eu tenho 17 anos e de fato eu já abandonei metade dessas ideias. Como eu disse, meu objetivo hoje em dia não é ir pro exército, mas se caso eu tiver que ir, vou de cabeça erguida. Porque eu não simplesmente pensei, ah, vou entrar pro exército pra aposentar cedo, tipo, como se fosse uma pessoa fraca. Tipo, tanto faz a minha imagem, mas então. A segunda coisa, né, porque eu disse que eu ia citar três coisas, a segunda coisa foi abrir uma floricultura. Isso é meio peculiar vindo de um menino. É um pensamento besta, mas é um pensamento que, tipo, se eu, né, for falar isso pra alguém, dependendo da pessoa, tipo, nossa, eu quero ter uma floricultura. A pessoa olha assim com uma cara, olha assim pra mim, fala, tá bom, né? Tipo, com aquele olhar de julgamento. Não, não sei. Mas eu não tô falando isso por falar, mas por simplesmente as pessoas que eu comentei sobre isso fizeram uma reação, tipo, exatamente como essa que eu citei. Eu sempre adorei plantas, flores, eu acho tudo muito lindo.
E se eu pudesse, eu teria, tipo, de todas as espécies que eu gosto muito de planta. Então pensei, por que não ter uma floricultura, não é mesmo? Plantas só fazem um bem para as pessoas, para os animais. Então, que mal tem, né? É bonito, só faz bem. E por último, das três coisas que eu citei, eu decidi ser escritor ou algo do tipo. Esse daí eu fiquei meio iludido, porque, como eu posso dizer, pra mim naquela época, eu pensar em ser escritor era uma coisa impossível pelo fato de que eu me sentia muito incapaz de escrever qualquer tipo de coisa, mesmo que fosse uma frase, um livro ou, sei lá, poesia também. E eu pensava desse jeito porque eu ficava com aquela ideia na cabeça de que pessoas nascem com talentos e dons, mas na verdade a gente tem talento em qualquer coisa que a gente se esforça. Mas eu não tinha esse pensamento na época, então eu olhava pra gente que escrevia livro e falava: essa pessoa é foda, mas ela nasceu pra isso e eu não. Eu comecei a escrever alguns poemas e frases, até histórias de vez em quando, em 2017, talvez 18 se não me engano. Mas foi um pouco antes do primeiro ano do ensino médio, né? Porque, como eu disse, esses meus planos antigos se voltaram desde o oitavo ano até o primeiro. A segunda vez que eu fui primeiro já foi diferente, porque esse ano, saindo assim, rapidinho do assunto, a segunda vez que eu fui fazer o segundo ano, esse ano eu poderia dizer que foi meio lúdico, eu diria. Porque foi um ano que passou, eu consegui passar de ano, porém eu não sei o que eu, tipo, fiz. Parece que eu passei aquele ano só vivendo no automático. Acho que aquele ano eu nem tava com pensamento pra nada. Mas enfim, voltando ao assunto, eu escrevia muito quando eu tava dentro de ônibus ou quando eu tava na sala, né? Eu pegava ônibus pra ir pra escola porque ficava meio longe, né? É foda. Eu escrevia também quando eu voltava pra casa. Fica meio confuso isso, né? Tipo, escrever andando. Porque, tipo assim, eu voltava pra casa andando. Então, tipo, não é bem que eu escrevia andando, né? Porque não tem como. Mas é que enquanto eu andava, eu olhava muito pro céu. Eu ficava pensando em algo, tipo, como se fosse a minha caixa de ideias. Aí quando vinha, eu pegava o celular na hora, tirava a ideia toda da mente. Mente rápido, pra ela não se perder. Mas, então, tecnicamente eu escrevia andando. Dentre todos esses planos antigos que abandonei, não todos, claro, esses últimos três eu ainda quero muito realizar. Mas, dentre os que eu abandonei de vez, o único que eu voltaria atrás seria o de ser psicólogo. Eu acho, na verdade, porque eu acho, na verdade, que eu gosto, é porque eu gosto muito de ajudar as pessoas. Ouvir problemas delas, me colocar no lugar delas, tentar ao máximo solucionar os seus problemas. É, enfim. Hoje em dia meu sonho real é crescer no YouTube, no meu Instagram, TikTok também, fazer stream e é isso. Criar conteúdo, agregar valor à vida das pessoas e, se possível, fazer o máximo de gente sorrir. Esse foi o vídeo e a única coisa que eu vou pedir é para deixarem um comentário. E só. Comenta aí, fala alguma coisa. O que tu achou? Esse vídeo aí foi bem mais assim uma conversa, né? Então, esse foi o vídeo. Até a próxima e tchau.